Boa noite a todos, eu sou Amanda Betiati, sou filha do Osmar e eu vou começar a leitura de hoje. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade do seu mestre e que não se percebeu e não fez o que foi pedido, acompanhará rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade, o que fizer coisas dignas de castigo, acompanhará menos. Pedir-se-á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas capítulo 12, 47 a 48. Vim a esse mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não vejam, aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora dizeis que vedes, é por isso que o pecado permanece em vós. João capítulo 9, 39 ao 41. É principalmente aos ensinamentos do Espírito que se aplicam a essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os seus ensinamentos de Cristo é certamente culpado de não os praticar, mas, além do Evangelho, que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs. Mesmo entre essas, muitas pessoas não a leem, e entre as que leem, muitas não a compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas e, por isso, desenvolveu-se e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria. É universal. Qualquer um letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque o Espírito se manifesta em todos os lugares. Nenhum daquele que recebe o ensinamento diretamente ou por intermédio de outra pessoa pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta da clareza ou sentido alegórico. Aquele que, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, os que admira por como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor do que o seu próximo. É tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis ou persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de se tornar para si as lições que escreve ou que vem escrever, seu único pensamento é aplicar aos outros, confirmando assim essas palavras de Jesus: verdes um arqueiro no olho do vosso próximo e não verdes a trave no vosso. Por essas e outras palavras, se fosseis cegos, não tereis pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação,
eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento. Em culto, o mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muitos recebem, mas aquele que aproveita os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé, que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Passo a palavra, Mel. Deixa aqui. Vou começar já tomando água, né? Olá, queridos. Um prazer poder retornar aqui com vocês, fazer essa palestra de reabertura de nossa casa. Nossa casa ficou fechada para os contatos presenciais, mas de forma online nós trabalhamos muito. Eu tive a oportunidade de estar junto com o Osmar, também na diretoria anterior, e nós tivemos muitas oportunidades de cursos, de estudo de livros. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nas quintas-feiras, não nas quartas, como estamos hoje, mas a gente tinha o evangelho nas quintas-feiras. Quem não sabia, de alguma maneira, eu deixei aqui, pra gente, a rede social da nossa casa. Então, todas as palestras, os cursos foram todos gravados e estão tanto no Facebook quanto no canal do YouTube da FEMEL, tá? Qualquer problema que tiver aqui, gente, pode brigar que sou eu. Eu sou a culpada. Eu que arrumo toda essa trecaiada aqui das redes sociais. Não que eu entenda, não, mas a pandemia fez a gente tomar uns sustos, né? Então, eu tive que tomar uns sustos tecnológicos e correr atrás do prejuízo aí das coisas que a gente não sabia, tá? Então, por isso que eu deixei essa parte aqui, para que o pessoal fique sabendo. Então, quem quiser rever alguma palestra que gostou, também tem lá. Aqui eu coloquei, nós vamos entrar agora na parte do nosso evangelho. Então, nossa casa está retornando. E eu, como toda palestra minha, e olha que nesses 2 anos de pandemia, eu tinha aí pelo menos uma por mês, né, Maria? Era uma por mês, o povo me aguentou pelo menos 24 palestras. A Meire tá rindo de máscara, eu tô vendo, mas ela também a gente aguentou, né? Então, cada palestra minha eu falo que eu trago uma cutucada, mas a cutucada da palestra é para mim, tá? Pensa que quando você ouve a cutucada na palestra, você fala, ai, tá lá na frente a rainha da sabedoria, nossa, que espetáculo. Não. Eu já seleciono os temas que aqueles que mais me tocam. E por eles me tocarem, aí eu passo para vocês. Essa que é a minha ideia, tá? Então, não é quem está falando aqui. Nós estamos numa casa espírita, nós trabalhadores espíritas, não temos diferença nenhuma do que está sentado. Hoje eu estou falando aqui, semana que vem eu estou sentado ouvindo, né? Então, essa explanação do item 10 ao 13, que a nossa querida irmã Amanda leu, gente, no capítulo 18, ela é muito importante, porque ela vai trazer para a gente, eu vou deixar essa imagem de Jesus aqui, com seus... Eu achei linda essa pintura, gente, estava fazendo as pesquisas no Google, eu achei essa imagem, falei, gente, que espetáculo. Só porque vocês viram aqui, tem a segunda parte. Nossa, mas vou ficar até que hora ouvindo essa mulher? Não, só tem a quarta parte, é encerramento, tá tudo bem, tá, gente? Não fiquem, não vou cansar ninguém não, eu espero. Então, com essa imagem aqui de Jesus, que eu vou deixar aqui, que eu trouxe só para ilustrar, o título da leitura é Muito se pedirá a quem muito recebeu. Nesse título você já fala assim, e o duro é que eu tenho que me segurar aqui, por causa da câmera. Se eu venho para cá, eu não consigo ficar parada, gente. Mas tudo bem, eu vou conseguir. Ao ouvir esse título, você já fala assim, não é para mim isso aí não.
Muito se pedirá a quem muito recebeu, não recebo nada. É ou não é? A gente lê o título do evangelho com preconceito já. Então, não. É para todo mundo. Para mim também, em primeiro lugar. A gente pensa que não serve para a gente. Porque a gente não enxerga o quanto a gente recebe de Deus e da vida. Aí, já comecei, falei que ia dar cutucada, já comecei com o título. Nós nos colocamos sempre, meus queridos irmãos, falo por mim, na posição de pedir. A gente só pede. Então, quando alguém chega para você e fala, mas muito se pedirá quem muito recebeu, você recebe muito, você fala, recebo o quê? Não, porque eu levanto 6 horas da manhã, falar de mim, né? Falar de mim que é melhor. Eu levanto 6 horas da manhã, eu trabalho até 7 horas da noite, o que eu recebi? Gente, nós estamos aqui. Nós não estamos doentes. Hoje, o nosso bem maior é o quê? A saúde. Não é o dinheiro. Hoje nós vamos falar do tema pandemia. Eu vou tratar, no meio do nosso assunto, eu vou colocar um pouco da pandemia. Os livros que eu estou utilizando para a gente estudar é, obviamente, né, o Evangelho. E eu estou trabalhando algumas partes deste livro aqui, que o Divaldo psicografou, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração. O pessoal que faz o curso com a Kátia de sexta-feira já terminou o estudo, né, desse livro, maravilhoso. E eu vou trazer alguns trechos aqui para a gente refletir sobre a necessidade dessa pandemia. Por que nós estamos aqui, todo mundo com essa cara amarrada, de máscara, no planeta todo? E aí vem a Amélia e ainda fala, tem que agradecer. Não briga comigo, calma, você já vai entender, a gente tem muito para agradecer. Nós não somos gratos. Existem vários tipos de orações, gente. Eu já falei isso em outras palestras. A gente pode orar de 4 maneiras: honrando, louvando, pedindo e agradecendo. Tem 4 tipos, né? E a gente usa o quê? Só pedir. Vamos começar a refletir. O Espiritismo fala de reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? A reforma íntima é você ouvir a palavra do Cristo e aplicar em você. É isso que a leitura de hoje está trazendo. A palavra do Cristo, não é por conta a gente está conversando aqui, você pensar, quem precisava ouvir, sabe quem que é isso aqui? Meu vizinho. Porque ele é assim, não, o meu sogro, a minha sogra, não. O meu filho, a minha filha, não. Somos nós. Somos nós. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Estamos recebendo hoje, como em vários outros dias, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E o que estamos fazendo? Então, enquanto estivermos apenas na posição de pedir e não de doar, não estaremos comprometidos com o trabalho da seara do Cristo. Essa foi uma cutucada mesmo, para mim. Na leitura que a nossa querida Amanda fez, falava do servo, não é? Começou citando Lucas, falando que o servo que souber da vontade de seu amo e nada fizer para resolvê-la, será culpado. Quem quer que conheça os preceitos de Jesus e não os pratique, certamente é culpado. Os servos somos nós, o Senhor é o nosso Senhor. Nós não podemos alegar ignorância. Nós sabemos o que Deus espera de nós. Nós conhecemos a palavra de Jesus. Então, aqui a gente também tampouco veio falar de culpa, no sentido de se jogar para baixo e falar, não, eu sou a vítima do mundo. Não. É a gente encarar que a gente precisa ler a palavra do Cristo. Lá no Evangelho, nós temos o nosso livro, que na dúvida, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é agrupado por temas, explicado por Kardec e pela equipe de Espírito de Verdade, que veio trazer
as interpretações para que a gente não se perdesse. Então, o Espiritismo veio trazer um reforço das palavras do Cristo. Agora, quantas pessoas leem a palavra, não a entendem? Resulta daí o quê? Que as próprias palavras de Jesus, elas acabam ficando perdidas. Mas a palavra chegou até a gente. Ou às vezes a pessoa entende, mas não entende que é para ela, ela pensa que é para o outro. Por isso que a gente já começou a nossa conversa da noite. Não é para o outro, meu querido irmão, minha querida irmã, é para mim, é para você. Essa é a reforma íntima. A reforma não começa no outro, começa em nós. E quando nós mudamos, aí nós mudamos. Nós conseguimos, através da nossa mudança, transformar o nosso ambiente. Mas mudar outras pessoas, quando a gente está insensível à palavra, que é tão importante e preocupada com a nossa mudança interior, não é? O ensino dos espíritos, o espiritismo, o ensino dos espíritos, ele estava por toda parte. Para letrados e iletrados. Pessoas que liam, estudiosos, doutores, analfabetos. Nenhum dos que recebem os ensinamentos podem alegar ignorância. Então não adianta você falar, muito se pedirá quem muito recebeu. Eu não recebi, não olha para mim. Recebeu, ouviu a palavra. Hoje você está me ouvindo aqui, você está recebendo. E vai ser pedido de você alguma coisa. Mesmo se não for, é algo da natureza humana. A gente quer se transformar e a gente acaba transformando o ambiente que a gente vive. Muitos se dedicam, gente, a estudar e a divulgar a palavra do Cristo. Suas palavras como a verdade. Jesus dizia, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que não aproveita para compreender o Evangelho e transformar as suas atitudes, mas primeiro, os pensamentos, terá acertos a serem feitos com a lei da evolução dos espíritos, porque teve meios de conhecer a verdade e aplicá-la e não quis. É escolha se a gente muda ou não. E muita gente não quer mudar. Porque mudar dá trabalho, é tão bom o jeito que está agora. Já mudei tanto. É verdade, a gente passa por fases assim. Que a gente muda, se estabiliza e não quer mais sair da faixa de comodidade. Que já está bom. E a vida batendo na porta, a ajuda sendo pedida e você fechando os olhos. Não, já mudei, já está bom. Como sendo os nossos próprios juízes, Sem ter conhecimento das causas anteriores das nossas aflições de vidas passadas. As palavras do Cristo não foram escritas para serem decoradas e demonstrar conhecimento, mas para tocar o nosso coração. Eu acho lindo quando a pessoa cita o versículo bíblico, o nome do apóstolo. Eu falo, gente, que capacidade. Não é isso que Cristo quer de nós. Não precisa. Não é essa erudição nas letras da Bíblia. Não é isso que ele pede, Quantas vezes na nossa vida, reflete aí, nós já ouvimos a máxima do Cristo: amai a teu próximo. Não vamos nem completar o resto, vamos ficar só nessa primeira parte, o como a ti mesmo, deixa. E o que fazemos? Nós amamos? Se amássemos o nosso próximo de verdade, nós enquanto planeta, quando eu falo nosso, é um nós enquanto humanidade, tá? Nós temos que parar de pensar em nós individualmente. Nós enquanto humanidade não estaríamos passando por essa pandemia. Essa pandemia, ela traz um propósito espiritual muito grande. Não sei se vocês já leram sobre isso, já ouviram falar. Por isso que quem gosta de estudar, eu recomendo esse livro aqui, ó. Deixa eu até pôr aqui na gravação. No Rumo do Mundo da Regeneração, do Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele explica todo o socorro, todo o propósito. Quando as coisas vão mudar?
Porque a gente trocou de ano e a gente ficou assim, 2021 parece 2020 parte 2, né? Não foi? Ai, vai, agora acabou, veio a vacina e tá tudo ali de novo. Chegou 2021 para 2022 ou 2020 parte 3, tá todo mundo de máscara e terceira dose de vacina e ninguém controla esse vírus. O controle do vírus virá. Cada um fazendo nossa parte. Nós não vamos jogar fora a ciência, que a ciência é o nosso guia, em termos de infectologia. Mas o propósito é maior. É a mudança no amor. Então, a falta de amor e o abuso das paixões materiais que inundam o nosso ego de orgulho. O mundo, esse livro traz um trecho dizendo que durante as grandes guerras do século XX, Jesus tem que chegar no planeta Terra espiritualmente para trazer a proteção, porque os seres humanos estavam se acabando. Eu sou professora de história, quando eu falo isso, na minha mente vem um filme, né? Mas nós tivemos 3 grandes guerras, não mundiais, mas a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E não bastou, caminhávamos para outra. A pandemia veio como uma forma de amenizar a evolução do planeta. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque muitos aqui perderam seus entes queridos. Então, quando a gente perde alguém para a Covid, primeiro sentimento, ódio, revolta. Nossa, quem foi? Quem foi que trouxe esse vírus, não é? Eu já peguei essa doença. Ela baixa a nossa vibração de uma maneira inacreditável. Estou com uma amiga que agora está passando por isso. Ela fala, Marilyn, eu estou tendo pesadelos. Eu nunca tive isso. Eu falei, é por causa da sintonia, ela baixa a vibração. E as pessoas que não são espíritas, elas têm mais dificuldade de compreender isso. Agora, será que nós espíritas conseguimos compreender a pandemia com esse olhar? Essa é a proposta que o Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente. Ele vai trazer luz às trevas em que vivemos pela pandemia. Um período em meio a tantas dores. Ele nos traz o consolo, descrevendo os motivos da pandemia e a proteção espiritual que chega ao nosso planeta. É lindo, gente. Chega uma proteção. Tem equipe extra de protetores no planeta. Imagina esses enfermeiros, médicos, gente, fisioterapeutas, nutricionistas, nas UTIs, sem proteção espiritual. Qual o papel dessas pessoas de encarnarem no século 21, numa pandemia mundial, se não fossem eles? Não é? E a gente só pede nas orações. A gente pede por eles, que estão lá para ajudar os nossos próximos, que são os nossos irmãos em Cristo. Fica aí a reflexão, tá? A proteção espiritual, ela trouxe inspirações para as vacinas, para os remédios que estão sendo desenvolvidos e testados. Eles vão chegando do plano espiritual. Mas, inevitavelmente, o destino de nosso planeta está sendo transformado. E nós precisamos de energias renovadoras, que elas precisam ganhar espaço. E nós necessitamos urgentemente de agir no bem ao próximo, para ajudar essas equipes espirituais que vieram nos ajudar. Olha que coisa. Quando eu estou lendo esse livro, eu paro e fico refletindo. De que lado nós estamos nessa pandemia? Do vírus que baixa a nossa imunidade, a nossa energia, ou o lado dos protetores? Receberam algum pedido de oração durante a pandemia? A pessoa está doente, pede oração? Gente, isso ajuda muito. Claro que você não vai. Ninguém
dentro do espiritismo de verdade, vai falar para você, só ora e para de tomar remédio. Não. Vai o seu tratamento junto com a oração. Você melhora muito. Porque são as energias que vão se estabelecendo, se renovando. Eu trouxe aqui, eu que fiz, tá, gente? Desculpa aí as flechas. Mas eu queria que vocês entendessem um pouco o que é que o autor trouxe pra gente. Então eu coloquei a imagem lá do coronavírus, não vai aparecer na gravação, tá? Porque não dá pra gente ficar virando. A imagem do coronavírus é a setinha, né? Ele atingindo o planeta Terra. E nessa mesma linha, a proteção e a missão. As missões de auxílio. Se o planeta Terra precisa evoluir e o coronavírus veio com essa função, isso não significa que nós não teremos dores. Ninguém disse que não vai ter dor. O nosso planeta ainda é de expiação, ele não foi para regeneração. Ele está indo e ele não vai ano que vem. Talvez no próximo século. Nesta vida a gente não vai ver. Nós veremos nas próximas. Se ficarmos encarnados na Terra. Porque aqueles, vocês podem ver que eu coloquei os desencarnes ali, né? Ó, desce a setinha e desencarnes. Nesses desencarnes que já estão acontecendo, aqueles espíritos mais relutantes em evolução já não reencarnam mais no planeta, já vão sendo levados para outros orbes, para encarnarem em situações de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas atitudes, mas isso não significa que todos, já pode ter vindo aí na cabeça de vocês, que todos os que estão desencarnando porque vão sair, não. Muitos, a gente não pode dizer que todos, porque não existe uma regra, né? Mas muitos, os que desencarnaram durante a pandemia, vieram aqui e cumpriram a sua missão na Terra. Ninguém voltou antes. Volta antes aquele que comete suicídio. E a gente sabe que esse não é o caminho. Porque não é o caminho da evolução correta. Mas se a pessoa cumpriu a missão, se não fosse o coronavírus, seria um acidente, uma outra doença. Nós temos hora marcada para voltar. Nós temos. E cada um no seu planejamento individual. E o que eu quero trazer para aqueles que perderam? Muitas pessoas estão retornando à nossa casa espírita estraçalhados, né? Como diz nosso amigo. Estraçalhados, né, Cláudia? Essa é a palavra. Porque não tem outra palavra. Eu não perdi alguém querido pela pandemia. Mas quem conhece sua irmã de Edmar, perdi o Edmar em 2018. Por um tipo de vírus, um tipo de coronavírus, mas ele não existia ainda. Era o SARS-CoV-1. Mas morreu exatamente, ele desencarna exatamente como aconteceu aqui. Tá? Porque ele tinha o organismo debilitado pelo diabetes. E não tem outra palavra para quem está passando pelo luto de não poder velar. Você não vê o corpo da pessoa, você não se despede. Alguém aqui perdeu alguém? Próximo? Perdeu? E eu perdi meu sogro. Você está embalado num saco preto, sem poder pôr uma roupa. A última imagem que você tem é da pessoa morta, você não vê mais. Você não se despede, você não... É muito duro. Não é fácil. Porque o luto já não é fácil por si. O luto numa pandemia, ele consegue ser pior. Mas é para o nosso crescimento, tanto de quem desencarnou, quanto aquele que fica. Que somos nós que estamos aqui. Então, olha só. Planeta Terra. Desce. Eu pus no centro pensamentos e comportamentos errôneos. A atmosfera da Terra, a psicosfera da Terra, que seria a soma de todas as energias individuais produzidas pelos seus em torno de 7 bilhões de pessoas do planeta, é de pensamentos e comportamentos errôneos. Então o coronavírus ele veio para auxiliar, apesar da nossa dor, ele veio auxiliar. E é essa esperança que o Espiritismo traz para a gente. Que a única maneira
da gente sobreviver à situação que nós estamos é tendo esperança. Fazendo o que é certo, mas tendo esperança. Porque Deus sabe, Jesus acompanha cada um de nós no que está acontecendo. Nós não estamos desamparados sozinhos. Então, se esses pensamentos e comportamentos errados, eles levam à evolução do planeta, ó, ali do ladinho desencarnes e a evolução do planeta. Evolução coletiva do planeta. Essa evolução não se refere apenas à humanidade encarnada, que o livro chama aqui de reencarnante. Somos nós os reencarnantes, né? Mas também no mundo espiritual. Regiões densas, pesadíssimas do umbral, estão sendo desfeitas há alguns anos, há algumas décadas. E esses espíritos que se desprendem dessas regiões que antes eles estavam presos, muitos deles, quando são recolhidos, eles vão reencarnar em outros planetas. Essa é a movimentação que estamos vivendo agora. Por isso que quando pegamos esse vírus e baixamos a nossa energia, a gente sintoniza na faixa vibratória desses irmãos. Desses irmãos nossos, queridos, inclusive, de outras vidas, mas que estão perdidos na ignorância. Muitos deles em grupos que perseguem aqueles que falam em nome de Jesus. O livro traz as passagens de médiuns sendo atacados por grupos de espíritos islâmicos, de outras religiões, que querem combater o cristianismo no mundo espiritual. Existem guerras no mundo espiritual. Ao mesmo tempo em que vivemos com as nossas máscaras no rosto, com os nossos álcool gel na mão, tudo isso é simultâneo no planeta. Mas o mais primordial está aqui, né? A evolução e as missões de auxílio. Nós não estamos sozinhos. Então, olha o que é interessante. Eu coloquei a seta indo e voltando nos bons fluidos, tá vendo? Pensamento / orações. A seta vai e a seta volta. Por quê? Porque quando nós, encarnados, trabalhamos com pensamentos elevados, com as nossas orações. Gente, esse livro fala, ele não se destina a isso, mas em algumas frases são colocadas a importância, lembrei muito, Maria, de todos os encontros que fizemos, do trabalho online, que leva às casas da pessoa o Evangelho do Cristo. Ninguém precisava sair de casa, era ligar. Tudo bem que a gente entende que as pessoas não têm acesso à internet, não conseguem lidar com a tecnologia, mas aqueles que conseguiram foram extremamente beneficiados com as palavras do Cristo no seu ambiente. Faz parte desses bons pensamentos e bons fluidos. Os amigos espirituais dessa missão, eles usam os pensamentos, orações. Sabe aquele nosso evangelho no lar? Sabe, nas quintas-feiras a gente fazia, né? Até dezembro, a gente fazia o nosso evangelho no Meet. Agora, eu convido vocês a continuarem além da palestra, fazendo o seu evangelho no lar pelo menos uma vez na semana. Essas energias são utilizadas para ajudar as pessoas que estão desencarnando e estão perdidas. E nós temos desencarne em massa de pessoas devido à Covid. No planeta todo. Isso é caridade. Caridade é você orar por aquele que você nem sabe que precisa. Também é orar por aquele que te pediu. Mas é maior quando você entrega para a proteção espiritual. Estou mandando aqui, ó, a luz do Cristo para vocês. Orar para proteger a nossa casa espírita. A nossa casa espírita, ela não está presa a essas paredes aqui que a gente está vendo. Ela é uma instituição centenária. Tem mais de 500 anos a nossa casa espírita. Construída. Ela não está localizada exatamente na fundação,
mas em um todo aqui por cima. E o momento que nós estamos aqui, cada bom pensamento que você está tendo aí, que está se ajudando, você também está ajudando aqueles que você não está vendo. Olha a importância da palavra do Cristo. Então, meus irmãos, esse é o nosso papel. Eu queria trazer para vocês hoje a nossa colaboração na evolução do nosso planeta. Então, quando a gente diz que muito, o nosso começo ali, né? Muito se tem, muito vai se pedir daquele que recebeu. Aceite que nós recebemos muito. E vamos começar a repassar o que a gente recebeu, sem se vitimizar, sem reclamar. Inclusive, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu quero chegar de agradecer a Deus pela oportunidade de reencarnar na pandemia. Porque nós temos missões aqui, queridos. Por estarmos aqui sobre o nosso planeta nesse momento importante, divisor de águas. Eu brinco com os meus alunos que eu amo ensinar história, mas eu estou achando bem desagradável vivê-la. Porque é tão bom quando você fala, lá em 1918, quando teve a pandemia de gripe espanhola, aí você fala, ah tá, uma pandemia, agora você fala, não foi como essa, né? Não atinge tanta gente, não leva tanta gente. Nós estamos vivendo a história e a gente tem que ser capaz de entender que saber viver a vida, queridos irmãos, vai além de ter prazeres materiais. Não é ninguém, o espiritismo nem o cristianismo e nem as religiões sérias no mundo, elas estão contra o conforto e o luxo. Não, mas isso não basta. Saber viver é se entender enquanto espírito imortal, reencarnante na Terra. Então, quando desencarnes acontecem ao nosso redor, nós espíritas, quem pensa que não, a gente sofre, a gente chora, a gente se estilhaça em 1000 pedaços. Só que a doutrina é tão consoladora que você se refaz rapidamente. Porque você sabe que aquele irmão, aquela irmã que desencarnou, que conviveu com você aqueles momentos da vida, falo pelo meu irmão que desencarnou com 37 anos de idade, a morte não é o fim. Ele pode, inclusive, estar aqui ouvindo a gente agora. E se ele não estiver ouvindo, ele pode receber a minha oração. Então, que eu, na condição de espírito reencarnante na Terra, posso colaborar para a evolução do meu planeta. Queria que vocês, como eu, refletissem sobre isso. E entender que caridade vai muito além do que dar um prato de comida, que é muito importante. Muito além do que é material. Para encerrar, né, coloquei aqui na nossa noite, caridade é orar. Caridade é orar por aqueles que a gente sequer conhece, entregar na mão do Senhor os benefícios que nós podemos entregar na ajuda do outro. As nossas boas energias, as nossas boas vibrações, o nosso trabalho, todo o trabalho na seara do Cristo é bem-vindo. Na casa espírita, todo trabalho que é feito aqui para a gente chegar e ter uma palestra, todos são extremamente importantes, extremamente bem-vindos. Para encerrar, aqui eu vou pôr, que eu falei que era a quarta parte, encerramento. Viu? Eu falei a verdade, quarta parte, encerramento. Eu quero agradecer imensamente a vocês por estarem aqui nesse retorno. Quero agradecer a paciência de cada um. Quero agradecer a nova diretoria por confiar no meu trabalho, por me convidar para essa palestra, mas agradecer principalmente a Deus por nos deixar aqui nesse momento, falar em seu nome e poder levar o esclarecimento primeiro a nós, entre nós encarnados, mas muitos desencarnados também estão sendo beneficiados.
Obrigada. Osmar, podemos proceder ao passe? Podemos. O passe, gente, será coletivo, então vocês não vão precisar se retirar até a salinha, tá? Os médiuns vão se posicionar aqui, os trabalhadores da casa, para fazer a transmissão de bons frutos a vocês. Obrigada.